Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria imensa para a Academia Mineira de Letras abrir hoje, 21 de novembro de 2022, a série de 5 conferências intitulada A Academia Mineira de Letras no centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Uma realização da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, cujo reitor é o nosso querido confrade acadêmico Luiz Gifone, que aqui está. A Academia, então, agradece ao querido Gifone a concepção do programa, a ideia, a iniciativa, a sua execução, como também agradece, de novo e sempre, a todos os membros de sua valiosa equipe pelo trabalho incansável né, em benefício desta casa. Eu cito aqui Inês Rabelo, Flávia Queiroz, Guto Cortes, Marcela De Lázari, enfim, todos aqueles que contribuem para que essa casa continue sempre depondo a favor dos valores que alimentam a sua existência, né? A educação, a cultura, a história, a memória, a ciência, a democracia, as letras e as artes. E também aproveito para dizer que é uma alegria para essa casa realizar esta série de conferências em diálogo com a exposição que está aqui no foyer, né? Que é Cartografia Imaginária, Rua da Bahia, com curadoria de Maurício Meirelles e Marconi Drummond. A exposição é um sucesso de público, é uma exposição vista por centenas e centenas de pessoas. Ela vai até dia 25 de novembro, para a grande alegria desta casa, né? Uma exposição dedicada à memória da professora Eneida Maria de Souza, a quem renderemos sempre os devidos, justos e merecidos tributos, né? Hoje, nós vamos abrir a série de conferências do melhor modo possível, né? Que é ouvindo a palavra sempre valiosa de um dos mais importantes historiadores do Brasil, embora ele sempre me censure quando eu o apresento dessa forma, que é o professor Caio Boschi, nosso vice-presidente, querido amigo. Amanhã teremos Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, também aqui conosco estará Maria Esther Maciel, que aqui está, falando sobre um aspecto ainda pouco explorado, né, da obra de Carlos Drummond de Andrade, e ainda Vandermelo Miranda e Antonieta Cunha. Sobre isso o Gifone vai falar mais detidamente. E eu encerro aqui a minha brevíssima apresentação, a minha brevíssima intervenção, que é de natureza mais institucional, renovando aquele convite que eu sempre reitero em toda oportunidade, não é? Para que todos se sintam sempre convidados a participar das nossas atividades, não é? A academia só faz sentido se fizer sentido para a comunidade em que ela está inserida, não é? É só assim que ela faz sentido. É para as pessoas, é para a comunidade, é para a cidade que a academia existe, não é? E acompanhe, por favor, a nossa programação nas redes sociais, na imprensa, enfim, no Instagram, no Facebook, no site, no YouTube, né? Você que está aí assistindo a essa conferência pelo YouTube, saiba que neste canal da Academia Mineira de Letras no YouTube há mais de 400 vídeos, conferências, aulas, entrevistas sobre literatura, sobretudo, né? Este é o acervo audiovisual que queremos formar, né? E que está exposto ao público desde o primeiro minuto da veiculação de cada aula, de cada palestra, de cada oficina, né? É um acervo permanentemente à mostra, né? Disponível 24 horas por dia, de qualquer ponto do planeta. Então, é muito bom que este nosso encontro esteja sendo gravado. Nós adoramos os encontros presenciais. É isso que alimenta, né, o brilho dos nossos olhos. Mas é também muito útil gravar os eventos, porque eles se convertem no futuro em material didático, de pesquisa, de consulta, não é? É muito bom. Convido, então, para que todos participem das nossas atividades, acompanhem a nossa programação. Hoje é 21 de novembro, mas ainda faremos muitas atividades ao longo do mês de novembro e dezembro. Por exemplo, dia 1º do mês seguinte, do mês que vem, Ricardo Janetti aqui estará lançando seu livro sobre História da Arte em Minas Gerais, o 2º volume.
No dia 5, o professor João Antônio de Paula, que todos admiramos, respeitamos, aqui falará sobre os 120 anos do escritor Emílio Moura. Ele escolheu o seguinte título para a conferência dele: Emílio Moura, professor. Porque Emílio Moura foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas a vida inteira. Pertenceu a essa casa e nós celebraremos, então, 120 anos de Emílio Moura. Dia 5. Dia 6, o arquiteto Gustavo Pena lança, neste prédio, naturalmente, o segundo volume da sua pentalogia, né? E aqui nesta casa, porque foi projetada por ele mesmo, né? E dia 10, faremos aqui a celebração dos 113 anos da Academia, com o lançamento do número 82 da nossa revista, com um dossiê de mais de 30 textos dedicado aos 300 anos do teatro em Minas Gerais. Então, já está indo para a gráfica, né? Uma bela edição, organizada por Jacinto Lins Brandão, Marcos Alexandre, colegas de Marister lá na Faculdade de Letras, e por mim. Um belo volume. E dia 19 de dezembro, posse do acadêmico Humberto Werneck, e aí eu termino por aqui. E passo a palavra ao nosso querido Luiz Gifone, a quem eu já peço aplausos de boas-vindas. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos pela presença. Uma alegria enorme ter vocês aqui. A Academia Mineira de Letras não poderia passar em branco com relação à semana de 22, que trouxe uma grande mudança, aliás, foi a grande mudança que nós tivemos no século XX com relação à cultura brasileira em geral. De modo que a gente, através da Universidade Livre, a gente montou essa maratona de uma semana para justamente mimetizar essa semana de 22. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro palestrante, querido Caio Boschi, daqui da Academia. Aliás, todos os palestrantes são da Academia Mineira de Letras, certo? Hoje nós temos o Caio, amanhã vai ser a vez do Ângelo Osvaldo, de quarta-feira, querida Marister, quinta-feira vai ser o Wander Melo Miranda, que é da Universidade Federal também, e sexta-feira, a Maria Antonieta Cunha, que é uma das mais recentes também, dos membros mais recentes empossados aqui na Academia Mineira de Letras. E, só para dar uma dica para vocês, o Ângelo Osvaldo vai falar sobre o modernismo São Paulo-Minas, as interações que houve depois que o Oswaldo de Andrade, o Mário e a Tarsila estiveram aqui. A Marister vai falar sobre os animais e ecologia na trajetória poética de Drummond, que, como bem lembrou o Rogério, é uma temática ainda pouco explorada na obra do Drummond. No dia 24, quinta-feira, o Wander vai falar sobre Gracilianos, o antimodernista. O Graciliano é uma coisa que pouca gente sabe, ele era contra o modernismo. Então, vai ser uma palestra interessante, fazer um contraponto com a voz geral a respeito da semana. E, para finalizar, a Antonieta Cunha, na sexta-feira, vai falar Drummond para além do modernismo. E ela vai falar sobre os motivos que incentivaram o Drummond a pertencer ao movimento e as diversas ramificações que tem da obra de Drummond com concretismo e poesia visual. Muito bem, então, hoje nós temos aqui o Caio Boschi. Eu vou citar só um pouquinho do longo currículo do Caio, que é bastante longo, e vou te contar, é um currículo que assim dá inveja na gente. E o Caio é natural de Belo Horizonte, licenciado em História e doutor em História Social. Professor titular de História do Brasil da UFMG, professor titular do Departamento de História da PUC Minas,
onde exerce a diretoria do Centro de Memória e de Pesquisa Histórica. Nessa instituição, desempenhou as funções de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e de decano da reitoria. Entre 1990 e 2009, foi professor convidado e leitor em História do Brasil na Universidade de Lisboa e na Universidade do Porto. Foi também professor convidado da École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris e da Universidade de Salamanca. Ainda em Portugal, foi coordenador acadêmico do projeto Resgate, de organização e reprodução dos documentos respeitantes ao Brasil, que, aliás, eu fui um usuário grande desse projeto Resgate, porque ele serviu de embasamento para um livro que eu fiz sobre o Dom Frei Manuel da Cruz. Eu sei como que esse projeto é importante para quem estuda a história do Brasil. E foi uma alegria participar lá no IHU e ver que está o Instituto Histórico Ultramarino, lá em Lisboa, e ver esses documentos todos à disposição da gente, já digitalizados, e a gente poder usar esses documentos. É sócio brasileiro de número da Academia Portuguesa de História e sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia Mineira de Letras, cadeira número 30, e, além de capítulos e dezenas de artigos publicados, ele também publicou os seguintes livros: Fontes Primárias para a História de Minas Gerais em Portugal, Os Leigos e o Poder. Os Leigos e o Poder é sobre as Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais. Barroco Mineiro, Arte e Trabalho. Inventário dos manuscritos avulsos relativos a Minas Gerais, existente no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Por que estudar História? Que é um outro livro que ele publicou pela Ática em 2007, que é extremamente importante da divulgação dos estudos de História. O Brasil Colônia, nos Arquivos Históricos de Portugal, o Cabido da Sede Mariana, documentos básicos, exercícios de pesquisa histórica, e, atualmente, o Caio coordena e é autor de capítulos da História da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é uma obra planejada para 10 volumes, dos quais 3 já foram publicados. Entre os prêmios e dignidades recebidas estão: 7º Prêmio Diogo de Vasconcelos, atribuído pelo Governo do Estado de Minas Gerais ao texto Estado e Irmandades em Minas Gerais no século XVIII, como o melhor trabalho de pesquisa sobre história mineira. Agraciado pelo Governo do Estado de Minas Gerais com a Medalha de Honra da Inconfidência por méritos cívicos ao Estado de Minas Gerais. Agraciado pelo Governo da República Portuguesa com a Ordem do Infante Dom Henrique, no grau de comendador. Agraciado pelo Governo do Estado de Minas Gerais com a Grande Medalha da Inconfidência. Agraciado pelo Governo do Estado de Minas Gerais com a Medalha Santos Dumont, no grau Ouro. Agraciado pela Academia Brasileira de Letras com o Prêmio ABL de História e Ciências Sociais. Como vocês veem, o Caio, o professor Caio, realmente nos honra bastante com a presença dele aqui hoje à noite, e passo a ele a palavra para dar início ao nosso trabalho, à nossa semana, que comemora 22. Caio, muito obrigado pela sua presença, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Luiz Gifone, por esse exaustivo currículo vitae que ele acaba de apresentar. Muito obrigado também ao nosso presidente, Rogério Faria Tavares, na pessoa de quem, e de Luiz Gifone também, estendo os agradecimentos por essa oportunidade que me facultam de estar aqui hoje e num lugar muito honroso, não só porque não é um tema que eu domino minimamente, mas o fato também de estar inaugurando essa semana em que a Academia Mineira de Letras
rememora o centenário da Semana de Arte de 22. Saúdo, então, a todos os presentes, a nossa confrade Maria Esther Maciel, e passo, então, à leitura de um texto que intitulei, e o título não é, como assim, impróprio, Breve Passeio por um Momento Centenário. A efeméride do centenário, a Academia Mineira de Letras, comemora no colóquio que hoje se inicia, não se limitou, como sabemos, aos poucos dias de fevereiro de 1922, em que ela se manifestou nas instalações do Teatro Municipal de São Paulo. Essa constatação já seria suficiente para a semana instigar estudos e análises das suas múltiplas facetas e da sua longa duração com que se ouve. Não obstante, pela absoluta falta de familiaridade com o tema, alheio-me de qualquer dessas possibilidades e detenho-me, como o título anuncia, em uma despretensiosa tentativa de caracterização do panorama histórico do acontecimento. Para tanto, rascunhei apontamentos pontuais, de caráter meramente factual, pouco ou nada interpretativos. Procurarei, dessa forma, com o beneplácito dos organizadores, e tendo o privilégio e a primazia das intervenções, simplesmente esboçar um pano de fundo para as palestras que se seguirão até sexta-feira. Nos moldes do que tenho dito em ocasiões semelhantes à de agora, pela natureza e gênero dos eventos, começo por lembrar que datas significativas não podem ser motivo para apanágios e encômios, nem serem meras exaltações do passado. A história não pode prestar-se à perpetuação de fatos e de feitos. Seja como seja, as comemorações tornam-se imprescindíveis, tanto na vida individual quanto na coletiva, porque, quanto mais não sejam, devem ser momentos de revisão e, acima de tudo, momentos de reflexão. Nos dizeres do historiador e pensador português Vitorino Magalhães Godinho, e cito, os aniversários e centenários só podem ser úteis se constituírem ensejo para estudar problemas, meditar diretrizes, criticar certezas dogmáticas. Caso contrário, mumificam os vivos, sem ressuscitar os mortos. Esse espírito saudosista de comemorações incríticas significa que há interesse em desviar as atenções das questões atuais, em evitar que se reflita clarividentemente e se colham informações objetivamente sobre elas. Representa o esforço de impedir que o presente se transforme em futuro, o esforço de fazer regressar o hoje ao que foi outrora. Tal tradicionalismo, apresentando-se como defesa das glórias do passado, mutila-as, decepa a tradição. Fecham-se as aspas. Demais, as comemorações são um instrumento de combate à amnésia coletiva, entendendo-se por pressuposto que a memória é a condição essencial de e para a sobrevivência das coletividades. Como nos ensina Pierre Nora, e cito, os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter os aniversários, organizar as celebrações, pronunciar as honras fúnebres, estabelecer contratos, porque essas operações não são naturais. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não se tornariam lugares de memória. E este vai e vem que os constitui
momentos de história arrancados do movimento da história, mas que lhes são devolvidos. Tendo em conta essas premissas, anote-se que 1922 pode ser escolhido como um ano emblemático e simbólico para assinalar as mudanças reclamadas pela sociedade brasileira em relação à conjuntura prevalente nas mais variadas facetas, política, econômica, cultural, entre outras. De acordo com Schwartz e Starling, o descontentamento andava por toda parte e não era privilégio de um grupo social. Na verdade, os anos 1920 abriram uma agenda de mudanças e inauguraram no país hábitos, procedimentos e diagnósticos que orientariam várias gerações. O momento em que se imaginou um Brasil moderno, sobretudo a intelectualidade nacional, passaria a questionar concepções mais tradicionais na área da cultura, assim como enfrentaria as instituições republicanas, elevando o tom da ruptura. Aí estavam novos atores. Mas, afinal, qual era esse contexto? Relembro, então, alguns episódios de 1922. Entre 13 e 17 de fevereiro, em São Paulo, a já citada Semana de Arte Moderna. Em 1º de março, com suspeitas de fraudes, o que não se constituía em surpresa, ao abrigo da política do café com leite, ou melhor dito, do dominante binômio mineiro-paulista, ocorre a eleição de Arthur Bernardes para a presidência da República. A rigor, a conturbada candidatura de Bernardes e a comoção política dela decorrente prenunciavam o ocaso de uma estrutura de poder há décadas imperante. Contexto de domínio político dos chefes patriarcais locais que, em troca de favores, especialmente com os governos dos estados, manipulavam e mantinham rígido controle sobre o sistema eleitoral e definiam seus resultados. No plano nacional, um arremedo de federalismo, mandonismo local, estrutura política coronelística, fenômenos magistralmente analisados por Vitor Nunes Leal, segundo ocupante da cadeira de número 23 desta casa. A 25 de março, fruto de um congresso que teve lugar na cidade de Niterói, era fundado o Partido Comunista do Brasil, filiado à Terceira Internacional, e que logo se sobrepôs aos anarquistas na liderança do operariado. Em simultâneo, e por antítese, este é também o ano de fundação por Jackson de Figueiredo do Centro Dom Vital, organismo de produção e de difusão da intelectualidade leiga católica de cariz conservador. Em 15 de maio, começa a circular a revista Claxon, porta-voz dos modernistas. 2 de julho foi a data do início do conflito político em Pernambuco, o governo federal intervindo através do Estado, ao que se seguem protestos do clube militar. O presidente Epitácio Pessoa manda fechar a entidade e prender o seu dirigente máximo, o Marechal Hermes da Fonseca. Decisões essas que certamente vinculavam-se ao fato de o clube militar ter se insurgido contra a candidatura de Bernardes à presidência. Igualmente a ela refratário, ato contínuo, na sequência de um escândalo de cartas falsificadas a este, Bernardes, atribuídas, típica operação de fake news da época, emergiu o tenentismo no consagrado episódio dos 18 do Forte de Copacabana. Em 5 de julho, foi decretado o estado de sítio no país, que haveria de durar 42 meses, o mais longo da história da República Brasileira. No 13 de julho, os tenentes insurretos em Mato Grosso renderam-se em Três Lagoas, mas, como movimento, o tenentismo sobreviveria e mostrar-se ativo a exemplo de sua participação, dois anos depois, na Revolução Paulista e na formação da coluna Prestes,
cuja epopeia não passou incólume também à produção literária, quando nada, pela incursão por temáticas relativas ao melhor desvendamento das regiões interioranas do país. Nesse cenário, aproximaram-se os dois fenômenos históricos em causa. Como avaliou Wilson Martins, e cito, não é fantasioso imaginar que a Semana de Arte Moderna foi a primeira manifestação revolucionária, coletiva e programática de uma década evidentemente empenhada no processo revolucionário. Já se disse que os modernistas foram os tenentes da literatura e das artes, assim como os tenentes foram os modernistas da política. A ideia é mais do que uma simples imagem. Se houve uma Semana de Arte Moderna, é porque existia um clima revolucionário que explodiu pelo ponto de menor resistência, tomando consciência de si mesmo. Fecham-se as aspas. Retorna à cronologia. A 9 de agosto de 22, Berta Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, empenhada no direito de voto, conquistado 10 anos após, ainda que com significativas limitações, pois que restrito às mulheres alfabetizadas, com renda própria, ou aquelas que possuíam autorização dos maridos para poder votar. No simbólico 7 de setembro, abriu-se a exposição do centenário, de que falarei a seguir. No dia, o presidente da República, Epitácio Pessoa, inaugurou a transmissão radiofônica no Brasil. Enquanto isso, no velho continente, a 27 de outubro, os camisas negras realizavam a marcha sobre Roma. Mussolini instalava-se no poder, levando a Itália a 20 anos de regime fascista. No penúltimo dia do ano, o Congresso dos Sovietes criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Stalin torna-se secretário do Partido Comunista Russo. Na esfera dos acontecimentos que aqui nos interessam, refira-se que, em Paris, em fevereiro, foi publicado o denso e célebre Ulisses, de James Joyce. T.S. Eliot deu a conhecer o ressoante poema Terra Arrasada, ou para alguns, Terra Desolada. No Brasil, a poesia de Mário de Andrade veio à luz na Pauliceia Desvairada. Afonso Henriques de Lima Barreto, o humilhado, o discriminado, embora notável e singular escritor, morre a 1º de novembro, e que ironia, dia de Todos os Santos. Em Belo Horizonte, nasceram Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Em Santa Luzia, José Bento Teixeira de Salles, que ocupou a cadeira 38 desta casa. E na cidade de Castelo, no Espírito Santo, o futuro padre Pascoal Rangel, de igual modo acadêmico, na cadeira 27. Ainda em 1922, recorde-se o nascimento, em Portugal, de José Saramago e de Agostina Bessa Luiz, de Agostinho Neto em Angola, e na então cidade de Lourenço Marques, de José Craveirinha. E como o momento foi, de mesmo modo, ou, quem sabe, mais fecundo em outros gênios das artes e das letras, uma derradeira reminiscência é a da viagem dos 8 batutas a Paris, onde, durante 6 meses, Pixinguinha, Donga e seus companheiros disseminaram o gosto pelo samba e pelos chorinhos. 1922. O Brasil buscava conhecer-se, explicar-se, renovar-se, propósitos que se estendem com consistência nos anos e décadas seguintes. Isto posto, quer na Semana de Arte Moderna, quer nas comemorações do centenário da independência, impunha-se o conhecimento da nação brasileira. Ou melhor, o autoconhecimento, a modernização, a propositura de novos rumos, um novo Brasil. Tratava-se
na dimensão dos participantes da semana e nos termos de Mário de Andrade, de desenvolver uma consciência criadora nacional e do abrasileiramento da cultura como requisitos da emancipação intelectual. Ou, como interpreta Marli Mota, e cito, a cena brasileira foi marcada por uma intensa mobilização dessa minorité agissante, revelando-se uma ambiência de insatisfação na busca de novas alternativas para solucionar os impasses nacionais, atribuindo-se portadores de uma missão social. Os intelectuais se empenharam obstinadamente em criar um saber próprio para o país. A palavra de ordem era conhecer, desvendar, investigar e mapear o Brasil e a sua realidade, bem como traçar simultaneamente os contornos da identidade nacional. Há como um despertar para a importância de colocar no papel a avaliação correta do passado, a interpretação segura do presente e as sugestões valiosas para o futuro da nação. Prossegue a autora. A grande questão é que esses intelectuais têm que enfrentar, neste momento, é a construção de um Brasil moderno. Mário de Andrade, Oliveira Viana, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Licínio Cardoso, Menotti Delpicchia, Tristão de Ataíde, dentre outros, dedicam-se de corpo e alma a estudar o país. Tais estudos, pautados por um frenesi de reinterpretar o passado, diagnosticar o presente e projetar o futuro, buscam não só entender que país é este, mas, principalmente, garantir-lhe um lugar na modernidade do século XX. Todos, a despeito das diversidades de perspectivas e projetos, pensam o Brasil moderno. Amantes do campo ou da cidade, advogam o monopólio do entendimento do país. Industrialistas ou ruralistas acreditam encarnar o espírito do século XX, conservadores ou vanguardistas julgam ser os porta-vozes exclusivos da modernidade pós-guerra. Sinal desse bulício por um Brasil moderno, por uma brasilidade, explicitava-se na tentativa de afastar-se do domínio linguístico da língua portuguesa de origem. Até então, os cânones linguísticos praticados no Brasil eram totalmente oriundos de Portugal. Como explícito, a Semana de Arte Moderna propugnava por brasileirismos, haja vista com Mário de Andrade, a linguagem do nativo revelado no Macunaíma e seu repto de criação de uma gramatiquinha da fala brasileira, ainda que, no caso, no século anterior, sob a égide do romantismo, José de Alencar já reivindicasse a fixação de um idioma pátrio, no que foi seguido, dentre outros, por Gonçalves de Magalhães e Manuel Araújo Porto Alegre, na Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, cujo lema era sintomático: tudo pelo Brasil e para o Brasil. Em suma, não obstante a grave crise política instaurada, importava que o Brasil deveria achar-se e mostrar-se aberto à modernidade. Quanto às comemorações do centenário, foram engendradas com antecedência e estenderam-se por algum tempo. Exatos 2 anos de preparativos e duração de mais de um ano, encerrando-se em julho de 1923. Com efeito, o governo quis aproveitar a ocasião dos festejos da independência para reverter a imagem de um país pouco desenvolvido. À vista disso, a capital federal tornou-se ponto de impulso das celebrações. Procedeu-se à reurbanização do Rio de Janeiro, centro hegemônico não apenas da política, mas também da vida cultural e da vida intelectual, e da produção intelectual. Pautando-se no exemplo da Paris de Haussmann,
a modernização, a reurbanização, o embelezamento e o saneamento da cidade do Rio impuseram-se como parte fundamental das comemorações do centenário e, por decorrência, como expressão do progresso civilizacional da dita nação brasileira. Era claro o desígnio. Em 22, a urbe carioca deveria ser considerada como um sol a brilhar, ou a cidade maravilhosa, denominação pela qual passou a ser aclamada. Sem esquecer, dentro de idênticos intuitos, que, de resto, essa foi a oportunidade para o lançamento da pedra fundamental da futura capital da República, então inserida na cidade planaltina, também em Goiás. O principal evento do centenário foi a Exposição Internacional do primeiro centenário no Rio de Janeiro, que, inaugurada em setembro de 1922, prolongou-se até abril do ano seguinte. Como analisa Cláudia Weissermann, e cito, para a monumentalidade pretendida, uma obra extraordinária teve que ser feita na zona central da cidade, com a derrubada do Morro do Castelo, discutida à exaustão. Em seu lugar, foram construídos 2.500 metros quadrados de pavilhões, sendo 15 estrangeiros. Alguns desses prédios ainda podem ser vistos nos dias de hoje, como é o caso do Petit Trianon, que era o prédio onde se instalou a exposição do governo francês, e que hoje, e desde então, é a sede da Academia Brasileira de Letras. E conclui a historiadora gaúcha. Importante frisar que a exposição de 1922 apresentava o tipo brasileiro como branco e europeizado, e o país como desenvolvido e ligado à cultura da modernidade. Para a população, foi uma festa excludente, essencialmente elitista, promovida pelas e para as elites. Festa à europeia, como era de se desejar. No 7 de setembro, 27 chefes de Estado compareceram às solenidades. Demais, posto que tardia, anote-se a presença singular do presidente da jovem República Portuguesa, Antônio José de Almeida, que em mais de uma ocasião, em seus conhecidos arroubos retóricos, referiu-se ao fato de que o Brasil fizera um enorme favor a Portugal ao dele independizar-se. Portugal via-se no Brasil. A recordar, pois, que o centenário do 7 de setembro, em aparente paradoxo, foi festejado pelos portugueses, tanto quanto pelos brasileiros. E aí, não vou entrar em pormenores, nos rodapés e depois no texto, como é o caso da viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, que inaugura os festejos oficiais a partir do mês de abril de 22. Por outro lado, cabe realçar que, para muitos, o Rio de Janeiro era a flama do progresso que iluminava o país. E cito, outros tantos o identificavam como a cidadela da velha geração. Embora pouco mencionado pela historiografia, um dos temas que mais se destacaram no balanço do país efetuado por ocasião do centenário de 22 foi a da desqualificação da capital federal como cabeça da nação que buscava a modernidade. Estava aberto o espaço para iniciativas que resultassem na afirmação de um novo locus produtor da identidade nacional. São Paulo iria preenchê-lo. Era o maior produtor mundial de café e, desde 1907, suplantara o Rio de Janeiro na atividade industrial. Ali, o recenseamento de 1920 apurou já 1.500.000 trabalhadores da indústria, sendo 40,8% formada por mulheres e menores de idade. Observa-se, assim, que no São Paulo dos anos de 1920, a economia diversificara-se a despeito da hegemônica cafeicultura e da permanente política pela valorização do café.
Ao tempo, uma forte crise internacional repercutia a queda nas exportações brasileiras, e o modelo agroexportador revelava, desse modo, acentuadamente sua inerente instabilidade. O cogitado novo locus produtor da identidade nacional, São Paulo, foi concebido simbolicamente no Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, inaugurado em 7 de setembro de 1895, como uma instituição identificada com acervos e pesquisas de história natural. Já em 22, ao integrar-se às comemorações do centenário, redirecionou seus propósitos, passando a ter a história, tanto a de São Paulo quanto a brasileira, como vetor fundamental. Aliás, tornava-se notório que a escolha do local para sua instalação traduzia o intento de ali monumentalizar o polêmico episódio da separação política do Brasil. Mutatis mutandis, em termos de construção de um imaginário social, é nesse momento que encontramos a elaboração e a difusão de determinadas imagens e a produção de certas representações que buscaram associar o Rio de Janeiro ao prazer e São Paulo ao dever. Incapaz de se atualizar no mundo do trabalho e da ordem, a cidade maravilhosa teria ficado à margem da trajetória da modernização brasileira, que passaria, então, pelos trilhos da locomotiva paulista. E cito: a imagem de São Paulo arrastando rampa acima os 19 vagões irmãos criados por Monteiro Lobato em 1918, incorporou-se definitivamente ao imaginário nacional e fixou-se indelevelmente na memória coletiva. Através de uma atuação cotidiana na imprensa, a intelectualidade paulista, independentemente de suas diferenças internas, vai produzir um discurso rico de argumentos de caráter predominantemente simbólico, que visava firmar uma interessante igualdade. São Paulo, nação. Rio de Janeiro, antinação. Ou melhor, o Rio representava a nação atrasada que se era, e São Paulo, a nação moderna que deveria ser. A minha palavra final, naturalmente, e sem embargo de continuar esse jeito superficial, é destinada à nossa Minas Gerais. No assinalado chamamento à reurbanização, sublinha-se que, apesar de o Brasil, nos anos de 1920, ser predominantemente agrário e contar com cerca de 70% da população economicamente ativa habitando as áreas rurais, uma heterogênea classe média urbana tornava-se realidade cada vez mais relevante, especialmente nas capitais do Estado e no Distrito Federal. Nesse segmento social, para o caso presente, destacavam-se os profissionais liberais e o funcionalismo administrativo dos poderes públicos, que, em grande parte, explicavam a copiosidade da máquina administrativa e o correlato estado cartorial vigentes no país. Mais próximo de nós, entre nós, consigne-se que, na altura, quase 20% dos habitantes da republicana Belo Horizonte eram qualificados como profissionais liberais, categoria na qual alinhavam-se também os membros da administração civil e da administração militar. A destacar que o percentual desse grupo de ocupações era bem superior ao do seu congênere na capital do Estado e mais do que o dobro na cidade de São Paulo. Releve-se, porém, que em meio a tantos e tantos outros servidores públicos, em Minas, particularmente na sua capital, fulguravam promissores burocratas líricos. Nas circunstâncias, fosse como fosse, com seus 55 mil habitantes, em 1920, a florescente capital mineira mostrava-se desejosa de não mais ser nominada
Poeirópolis. Nesse ano, inaugurava-se a nova estação ferroviária, na ampla praça pela qual passaria a ser alcunhada. Vindos de Itabira, Dores do Indaiá, Juiz de Fora e de Barbacena, os jovens Carlos, Emílio, Pedro e Abigar entregavam-se aos seus exercícios literários iniciais. Dentre outros, o Café Estrela e o Bar do Ponto os congregavam. E, por coisas, a Rua da Bahia, a soberba Rua da Bahia, como a qualificou Drummond, igualmente imortalizada na memorialística de Nava, instituía-se como território da intelectualidade, postulando-se como espaço icônico. Quanto à Academia Mineira de Letras, seu presidente de então, Mário de Lima, empenhou-se na publicação da revista. Mais do que dar vida ao periódico, na sequência de um esboço de história literária de Minas, que redigira 2 anos antes, Mário de Lima elaborou e divulgou a Coletânea de Autores Mineiros, projeto editorial que cumpria a determinação do presidente do Estado, Arthur Bernardes, sobre o signo das comemorações oficiais do centenário de 7 de setembro. Dessa maneira, o primeiro volume da obra foi dedicado aos ditos prosadores, isto é, aos escritos sobre história e sobre oratória. O segundo, consagrado aos poetas, estampou dados biográficos e reproduziu textos de autores, entendidos por Lima como integrantes da chamada Escola Mineira, a começar com Frei José de Santa Rita Durão e finalizando com aqueles por ele chamados pré-românticos, significa dizer do Marquês de Sapucaí até o padre Manuel da Silva Guimarães, irmão de Bernardo. Para concluir, no âmbito específico da literatura, segundo a interpretação de Alfredo Bose, 1922 deve ser visto, e cito, como a primeira mudança, como o fim de uma velha república das letras. Assim foi, e outra coisa não diz o consenso unânime da historiografia literária. O modernismo foi a metáfora brilhante de um certo ângulo de consciência que escolheu formas e mitos adequados a uma zona determinada da cultura brasileira. Assim, na avaliação de Marli Mota, criar um Brasil moderno implicava construir um locus de modernidade que não só servisse de guia e modelo para o resto do país, como também se tornasse o cartão de visita da nova nação junto ao mundo dito civilizado. A produção intelectual da geração de 1922, comprometida com a tarefa de criar o Brasil moderno, resultou na configuração de um imaginário nacional firmado na invenção de novas tradições e na construção de marcos simbólicos que teve uma insuspeitada permanência na mentalidade coletiva. Paradigmáticas, as interpretações que deram para o Brasil inauguraram novos estilos de pensar o país, sua história, seus dilemas do presente e suas perspectivas do futuro. Institucionalizadas, tais ideias se tornaram referências constantes em programas de governo. Formaram discípulos, seguidores e dissidentes. Termino com uma inequívoca anotação de ceticismo, augurando que este sentimento logo venha a ser ultrapassado. Se o Brasil de 1922, quer na Semana de Arte Moderna, quer nos festejos do centenário da independência, almejava o autoconhecimento, a sua identidade, a modernidade, 100 anos depois, continuamos a debatermos com as noções de quem somos e do que somos, e, principalmente, ao invés de dedicarmos a delinear o futuro,
Empenhamo-nos em lutar contra o retrocesso, tão evidenciado nas desigualdades sem par, no racismo estrutural e em diversificadas outras mazelas políticas, sociais, econômicas, culturais e educacionais do nosso cotidiano. Muito obrigado. Obrigado, Caio, mais uma vez, por essa belíssima aula e que nos trouxe toda essa trajetória do modernismo de 22 e todas as consequências desse movimento que, como você bem disse, ele já estava sendo exigido pela sociedade brasileira naquela época. E acho que todos nós aqui estamos assim extremamente lisonjeados e emocionados com essa belíssima aula sua. Agora, vou deixar aqui a palavra livre para quem quiser fazer alguma pergunta para o Caio, e a gente vai discutir. Nós temos 3 perguntas. Se alguém quiser iniciar, fazendo a primeira. O Guto tem um microfone ali, quiser colocar no microfone. Você quer fazer? Aqui, ó, Luciana Tanuri. Obrigada. Boa noite, eu gostaria de agradecer, aprendi muito, aprendo muito toda vez que eu frequento aqui a academia. Parabéns, parabéns pela exposição também, está muito bacana ali, não tinha visto ainda. Antes dessa conversa, estávamos aqui com um escritor guineense e uma escritora, Cidinha da Silva. O Gifone estava presente também em nossa conversa. Estávamos comemorando o dia e o mês da consciência negra. Então, a minha pergunta para o professor, como o senhor bem mesmo explicou, a sociedade brasileira vem, no último século, passando ativamente por várias construções políticas, de políticas públicas. E aí a arte e as letras e também as outras expressões artísticas, elas são fundamentais, para que a nossa sociedade possa transformar o que pensa, em ações de integração social e compartilhamento de educação. Então, a minha pergunta é, nesses 100 anos de caminho aí, como que o senhor nos situa hoje, exatamente daqui para frente, tendo em vista que estamos começando ano que vem, retomando um caminho de direção para o nosso país, um governo que fez muito para que a nossa sociedade conversasse e mudasse suas mazelas estruturais. Como é que o senhor está, como pesquisador, historiador, ativista, nesse sentido, professor Caio? Como que você está hoje vendo tudo que está acontecendo no Brasil, abarcando as expressões artísticas, enfim, todas as ações institucionais e também da sociedade civil? Obrigada. Luciano, muito obrigado pela sua pergunta, para a qual eu não tenho uma resposta tão certeira quanto ela exigiria, por uma razão, vamos dizer, básica, que é um motivo de formação profissional. Eu acho que o historiador tem que trabalhar, como
enfim, desde a premissa essencial do que é feito, do que é acontecido, do que já passou. Não é? Não, como eu disse aqui, ficar evocando o passado por ele próprio, mas sim fazer dele uma possibilidade de entendimento do presente, não é? E, consequentemente, a projeção. Bom, isso de um lado. De outro, o impedimento, não é? De não termos, e felizmente não termos, a condição de fazer conjectura. Não é? O historiador não tem uma bola de cristal. O que nós temos na projeção é sempre a possibilidade, é sempre uma alternativa, é sempre um estudo, de tal maneira que, tal como na nossa vida pessoal, não é? O passado possa não inspirar, mas possa nos iluminar, não só o nosso presente, mas, enfim, termos condição do que eu estou chamando aqui de projeção. Diante disso, o que eu posso responder é aquilo que qualquer brasileiro, qualquer não, mas creio que grande parte da população brasileira responderia. É uma enorme expectativa, não é? Afinal de contas, como eu tentei falar aí nesse último parágrafo, nessas últimas palavras, o caos e a barbárie se instalaram. Então, trata-se agora de superar. O mínimo que vier, e esperamos que não seja o mínimo, não é? Será muito bem-vindo. Essa expectativa, eu creio que todos nós devemos alimentá-la. E tudo indica, não é? Que não estamos enganados em fazer essa prospecção. Mas aí estou respondendo muito mais, não é? Como eu disse, como um desejo, como uma vontade, não é? Como uma intuição, do que propriamente na condição de estudioso de história, porque senão seria negar os pressupostos que eu acabei de anunciar. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Professor Caio, tem uma frase que nunca saiu da minha memória, que é uma frase que eu ouvi do embaixador Marcos Azambuja, um diplomata muito experiente, que serviu o Brasil na sua política externa, na sua diplomacia, por décadas. E ele, que é um intelectual muito divertido, muito bem-humorado, contava, num tom de recordação, de memória, que nas conferências internacionais de que ele participou ao longo da carreira dele, a França sempre falava de si mesma com base nos fatos, nos acontecimentos, nas realizações. Assim também era com a Inglaterra, com outros países que ele enumerava lá naquele momento. E ele, então, levantou um aspecto muito curioso. Olha, nós da diplomacia sempre tratamos o Brasil como um projeto. Nós íamos para as conferências internacionais e falávamos sobre o que nós íamos ser, o que nós vamos fazer no futuro. O Brasil sempre tratou a si mesmo, pelo menos nessa fala do embaixador Marcos Azambuja, como uma promessa, um projeto, sempre referido ao futuro, sempre referido ao amanhã, ao que um dia seguramente fará, etc. É interessante ouvir aí na sua conferência que o que se falava em 1922 era do que se queria para o Brasil, né? Se buscava um projeto de identidade nacional, enfim, se iniciava com o modernismo uma jornada, né, de autoconhecimento, um processo de interação maior com algumas culturas do nosso território que eram pouco conhecidas ainda, né? O próprio Mário de Andrade viajou pelo Brasil aí procurando expressões dessas culturas, né? Não, a minha pergunta é simples, né? Desse projeto que se gestou em 1922, né? E nas décadas subsequentes, o que foi possível colher? Eu sei que é uma pergunta amplíssima, mas assim, no seu sentimento,
na sua avaliação mais imediata, o que foi possível colher, sobretudo no campo da cultura brasileira, né? Sobretudo no campo da produção cultural, o que foi possível colher daquilo que se gestou, daquilo que se imaginou, que se projetou como um projeto para o Brasil aí a partir de 22? Acho que a sua pergunta já embute aí a resposta e já me alivia um pouco a responsabilidade por dizer que é quase que um outro seminário, né? Um outro curso que teríamos. Até porque eu não teria condição nenhuma de fazer uma inventariação do que mudou, do que se respondeu nesses últimos 100 anos em relação à cultura brasileira. É claro que, como tudo em história, tudo se mudou, tudo se modificou, tudo mudou, e acredito que, se eu possa fazer um juízo de valor, mas aí é algo também muito subjetivo, mudou para melhor, com todos os sinões, com todas as mazelas. Mas repare que, como um corolário imediato de 22, nesse processo de autoconhecimento, da busca de modernizar-se, de conhecer-se, né, surgem as chamadas interpretações. Não é? Então, temos aí o tripé fundamental, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, não é? E Sérgio Buarque de Holanda, com Raiz do Brasil. Depois, outros chamados explicadores ou intérpretes, não é? Do Brasil. Mas lembrando aqui que o financiador, só para não sair do assunto, não é? Que o financiador, ou suposto financiador, mas parece que a historiografia é consensual nesse sentido, o financiador da Semana de Arte Moderna é Paulo Prado, que escreve um livro, né, para exatamente demonstrar, dentro dessa perspectiva aí, demonstrar aí o retrato do Brasil, é esse o título, em que ele mostra o brasileiro como um ser macambuzo, melancólico, e um membro dessa casa, Eduardo Frieiro, pouco depois vai redargui-lo escrevendo O Brasileiro Não é Triste, que é um ensaio primoroso, estando, portanto, dentro dessa perspectiva de que a cultura evolui exatamente porque há não só essas interpretações, mas como há também essas réplicas e tréplicas na produção, não apenas historiográfica, sociológica, não é? Mas também literária. Enfim, eu penso que, em tudo por tudo, não é? Sem nenhum desprezo por aquilo que já tínhamos, que houve uma evolução extremamente positiva. Agora, algo para mim fica, eu tentei registrar isso no final da fala, fica ainda como em aberto. A identidade nacional é um problema com o qual ainda nos deparamos, não é? Aliás, talvez o mais correto seria dizer das identidades nacionais, na medida em que nós, não sei se compusemos, ainda hoje, em 2022, uma nação brasileira. Não é? Então, falando em cultura brasileira, ou falar em produção literária brasileira, é algo que eu tenho uma certa dificuldade, até porque, e certamente isso virá à tona nesses próximos 4 dias, né? Não se pode falar de um modernismo, mas sim pluralizá-lo. Modernismos na medida em que eles são regionais, né? Eles são expressão locais, né? Não só na literatura, mas em outras modalidades das artes e enfim, da cultura nacional. De modo que o que eu acho que o mais rico é exatamente constatarmos, né, não aquilo que sempre se buscou, uma identidade, uma unicidade brasileira, mas a diversidade e analisarmos essa diversificação do que somos. Não é? Eu não sei se a busca da unicidade seria o ideal. Não é? Eu creio que, enfim, constatar essa pluralidade, ela é muito mais, não é questão de ser eficaz para explicar, mas muito mais expressivo, né, do que tentar alinhavar aí, ou tentar costurar alguma coisa que, na realidade, não tem esse sentido da unicidade. Né? Então, creio que um dos problemas com os quais nos debatemos, e 22 aí não é só pelo centenário, é pelo bicentenário,
é que as nossas independências ainda não foram feitas. Não é? Elas ainda estão, e ainda bem que não tenham sido feitas, porque história é processo, história é dinâmica. Não é? Se já tivesse tudo isso acabado, se nós estivéssemos aqui constatando que a literatura brasileira já está feita, né, de que a produção, ou melhor, de que a identidade nacional já estava delineada, né, não tínhamos muita razão para manter essa expectativa de que eu falava ali com que respondia a Luciana. E é exatamente isso que nos alimenta, né, essa dinâmica, essa possibilidade enfim, de constatarmos que há muito que se fazer e não estou buscando o término, não estou buscando vamos dizer, a formulação final. Muito ao contrário, entendendo que sempre estaremos diante de uma condição processual. Boa noite. Eu gostaria de perguntar ao senhor, nessa questão que o senhor usou para finalizar a sua fala, que é sobre nós não termos ainda atingido aquele objetivo que se tinha na semana de 22, sobre o que também o presidente falou. O que o senhor acha que faltou para que fosse atingido esse objetivo? E também eu gostaria de saber se o senhor enxerga algum movimento na cultura brasileira que caminhe nessa direção de criação de um modelo genuinamente brasileiro. Porque toda vez que eu penso na semana de 22, eu também penso na Tropicália, que foi um movimento que muito se inspirou na semana de 22. Então, eu queria saber se o senhor enxerga e se tem alguma perspectiva que assim te alegre com relação à cultura genuinamente brasileira, porque isso não deixa de ser um sonho, não é? Para todos nós, eu acredito. E como o senhor muito bem falou, não é cultura brasileira, são as culturas brasileiras, porque existe uma pluralidade muito grande. Muito obrigado pela sua pergunta, mas eu não tenho a menor condição de respondê-la, a não ser, vamos assim dizer, reiterar, né, essa expectativa, essa possibilidade que todos nós, né, buscamos, no sentido de que essas coisas fiquem mais claras e que haja efetivamente vamos dizer, uma dinâmica mais acelerada do que tem sido feito até agora. Então, a sua pergunta, principalmente, a primeira parte da pergunta, quando diz o que é que faltou, não sei o que faltou. É muito difícil a gente dizer, né, até porque o que eles propugnavam, creio que nós ainda hoje estamos nos preocupando. Uma questão central, eu reafirmo, é a da identidade nacional. Se é um autoconhecimento, se é uma modernização, não estamos buscando isso hoje? O que é o brasileiro? O que é o Brasil? Na sua multifacetação, não é só do ponto de vista cultural, não. Religioso, político, não é? Econômico. Podemos falar num Brasil? Não é? Então, acho que... Agora, então... mas e quando é que você pensa que isso pode ser resolvido? Eu gostaria que nunca, porque, na realidade, né, a cada momento estaremos nos deparando aí com interrogações, com dúvidas, com agruras, enfim, com inquietações, porque, se não houver inquietação, não há vida. Não é? E, por isso mesmo, acho que são questões que devem ficar sempre em aberto. Não me aflige em nada não ter feito essas eventuais omissões, ou falhas, ou lacunas que o movimento X ou Y, seja de 22, seja na Tropicália, seja mais recentemente um outro movimento, uma outra expressão artística, né, não tenha se realizado na sua plenitude, porque é isto, né, é da dinâmica, da história, é do processo e, consequentemente, né, é bom que nos alimentemos sempre vamos dizer, desses vazios, né, porque eles é que vão nos promover aí, ou vão ser agentes propulsores, né, de uma outra realidade.
Então, eu não vejo como as coisas acabarem, acho que sempre, né, porque já é a enésima vez que fala aqui em processo, em dinâmica, que é fundamental que, se ela existe, ela é uma condição de vida, e até da nossa vida pessoal, da vida em geral, é para que as coisas não expirem, né? Que elas não, como diz o Vitorino Magalhães Godin, para que não sejam decepadas, né? Porque, senão, é uma mitificação e, consequentemente, é a interrupção da vida. E sem interrupção da vida, é a interrupção da história. Eu adorei a sua pergunta, então eu queria continuar colocando um pouquinho de tempero aí, que é o seguinte: se não é possível a gente definir o que faltou, 100 anos depois, o que a gente pode pensar, então, no que a gente vai propor agora? Né? Que proposição a gente que tem essa ânsia de dias melhores, de vida melhor, a gente pode almejar como proposição para poder continuar seguindo no caminho? Eu não tenho a receita. Posso ter para mim, para a minha vida, para o meu círculo de relações, para a minha família, mas, no geral, infelizmente, a minha pobreza intelectual não me permite ir além. Não, eu não tenho proposta, mas isso está, vamos dizer, inerente, não é, a grupos de produtores culturais de toda a natureza, não só na música, enfim, nas artes plásticas, em todas as suas expressões. Não sou eu a dizer isso, porque, repito, né, não tenho condições de propor nada, né, mas a criação é de cada um. Eu não tenho a receita do bolo. Lamentavelmente, não tenho. Posso quebrar o protocolo aqui, reitor Gifone? Rapidamente, me ocorreu aqui algo que pode ser registrado como proposição, que é uma proposição que foi feita em 22, que foi feita nas décadas posteriores em vários movimentos, como o da Tropicália, como do Cinema Novo, enfim, como dos movimentos literários, literário-musicais, né, dos viadutos das periferias das grandes cidades, né? Que é o seguinte: eu acho que as proposições que foram feitas e foram renovadas ao longo dessas décadas, elas se parecem em algum ponto, que é o ponto da inclusão, da diversidade e da polifonia. Isso me agrada muito, o de ouvir cada vez mais vozes, e vozes distintas, né? Então, foi inaugurada em São Paulo esse fim de semana uma exposição de arte contemporânea no Itaú Cultural, em diálogo com os modernistas de 22. Essa exposição tem 3 curadoras, 3 mulheres, uma indígena, uma negra e uma nordestina, né? E lá estão 25 artistas, 70 obras, né? E muitas obras de indígenas, muitas obras de artistas de fora do chamado eixo. Até hoje a gente fala nisso, eixo Rio-São Paulo, mas fala cada vez menos, hein? Obras de artistas de Roraima, do Acre, do Amazonas, do Espírito Santo, né? Então, talvez uma proposição, aí a minha opinião é absolutamente pessoal, uma proposição que pode alimentar o meu brilho nos olhos, por exemplo, seja essa proposição, a proposição da polifonia, de ouvir vozes distintas, né? Cada vez mais, de incluí-las no que a gente chama aí de cultura brasileira, né? O Brasil é mestiço, né? O Brasil é indígena, o Brasil é uma aquarela, digamos assim, né? De muitos tons, muitas cores, muitos matizes, muitas nuances, né? Não sei, essa é uma pista. Eu falo de um lugar assim da minha intuição, do que eu leio como leigo, como um leitor ordinário da imprensa, mas é uma intuição. Eu acho que quanto mais fomos capazes de seguir no que o professor Caio conceituou muito bem, como caminho, né, das culturas brasileiras, melhor, né, incluindo, convidando a que todos se manifestem, né?
Acho que essa é uma proposição democrática, né? Eu tenho absoluta segurança de que só no grande quadro democrático é possível sustentar uma civilização, sustentar o contrato social. Fora disso, não há nenhuma possibilidade. Então é isso, não sei, muito intuitivamente eu falo, me alegra muito ver eleito para essa casa Ailton Krenak, por exemplo, que tomará posse no dia 3 de março, saudado por Marister Maciel. Isso me alegra muito, né? Porque... Ah, olha, que bom presente, hein? Então alegra muito ver que essa instituição, essa nossa instituição aqui dedicada à cultura, ela passa a ler o fenômeno da cultura de modo abrangente, inclusivo, democrático, que respeita a pluralidade, que reconhece o valor das culturas da oralidade, não é? Isso tudo é algo que faz muito sentido para mim. Me desculpem se me estendi, se quebrei o protocolo aqui. E depois, né, Rogério, me permite só um rodapé aí, a título de mero complemento, que não se trata só de conclamar, de chamar, Isso. de oportunizar. Muito ao contrário, o que temos visto ultimamente, né, em várias manifestações de toda a natureza, é o quanto as pessoas estão conquistando os lugares, né? O quanto elas estão se lançando, o quanto efetivamente essa cidadania está sendo exercida. Esse é um espaço, não é? O importante é que isso não está sendo uma dádiva, muito ao contrário, é uma conquista permanente. Nós temos 6 indígenas eleitos para o Congresso Nacional, para a legislatura que começa em 1º de fevereiro do ano que vem. Eu acho que isso é um fato interessante. Interessante, porque se nós entendemos o parlamento como a casa da voz, né, política da nação, né, a casa da palavra, né? Então, pelo menos agora há ali 6 representantes de uma população que estava aqui, inclusive, muito antes de nós todos, né? Então, o Brasil já começa a conseguir explorar essa possibilidade, né? Gente, era muito raro a gente conviver com indígenas, não era? Raríssimo. Só no livro didático, no livro de história, é muito raro, né? Então, isso é uma luz, talvez, né? E aí há outros exemplos, né, Caio? Vários exemplos. A gente gosta muito de entender aqui nessa casa o fenômeno literário, para falar especificamente da parte que nos toca, né? O fenômeno literário como um fenômeno múltiplo, né? Como eu gosto muito de falar, e já até cansei todo mundo com essas falas, um fenômeno que não é mais sustentado só pelos estratos beneficiados pela renda ou pela sorte. A literatura não se faz mais, não se produz mais só nos gabinetes refrigerados ou nas torres de marfim. Não é mais assim, né? Há autores brotando, essa até uma expressão útil, brotando em todos os cantos, em todas as faixas etárias, em todas as geografias, né? Tudo, né? Então, isso é muito interessante. E aí, abusando aqui da paciência de todos, né, a gente pode falar até muito atrevidamente, na presença aqui de professores e tudo, a gente pode até falar atrevidamente no fenômeno da expansão do cânone. Não é? A Carolina Maria de Jesus não era do cânone. Não era, a Maria Firmina dos Reis não era canônica. Hoje, o cânone se expande, não é isso, professora Marister? O cânone se dilata, ele se expande para conseguir incluir expressões que antes não eram acolhidas pelo que se chama do mainstream, não é? Não eram. A Carolina Maria de Jesus, quando surgiu, ela era assim uma personagem exótica, curiosíssima, né? A descoberta de um jornalista, Audálio Dantas, foi reportagem nas revistas da época, etc. Não, hoje mudou.
A Companhia das Letras comprou os direitos de reprodução e impressão das obras completas dela, não é só mais um livro, né? A Maria Firmina dos Reis passou por processo muito semelhante, e outros autores. Então, o que a gente pode, eu atrevidamente chamar de expansão do cânone, revela um novo momento da reflexão teórica, acadêmica, sobre o fenômeno literário hoje. Não é? Eu acho ótimo. Várias dissertações e teses estão sendo produzidas sobre personagens, obras que antes, imagina, jamais seriam considerados, né? E já há mercado, já há mercado, inclusive, para isso, né? Nós não somos um país de leitores como é a França, por exemplo, ou como é a Argentina, mas já até no Brasil mercado para consumir esses novos autores. Eu queria adicionar só uma coisa, é o seguinte, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que nós temos uma realidade no hemisfério norte até o Rio Grande do Sul, ele não pode ser um país homogêneo, é impossível se a gente pensar numa cultura homogênea com tanta diversidade assim geográfica. De modo que só a partir desse detalhe a gente vê que o Brasil é um país diverso. O homem da Amazônia não vai pensar da mesma maneira que um cara dos Pampas. Acho que há alguma mudança, alguma interferência também da geografia no modo de pensar. E outra coisa, está faltando talvez hoje no Brasil, que já há algum sinal, de uma semana de 22 do Brasil para se desvincular desse eixo cultural Rio-São Paulo, que tem dominado a cultura brasileira nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, justamente em função da semana de 22, que tentou desvincular a gente da cultura portuguesa e da cultura europeia. Então, hoje está faltando esse resto do Brasil, com a sua diversidade, desvincular da questão aqui nossa do Sudeste, sobretudo desse eixo famoso, esse eixo Rio-São Paulo. Mais alguma pergunta? Bom. Eu, Debrando, pode. Debrando. Só guardar o microfone para que nosso colega do YouTube possa ouvir a pergunta do Debrando Pontes. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o meu querido amigo Caio César Bossi pelo brilhantismo da palestra lançada para nossa reflexão e conhecimento, que esse passeio me encantou absolutamente, porque, num certo sentido, ele converge para algo que eu já pensava empiricamente, sem essa verticalidade com que o tema foi tratado, que, do ponto de vista do movimento modernista, ele só representou e representa, da minha perspectiva, um movimento interessantíssimo no sentido de instigar a cultura brasileira. Eu acho que o grande papel do modernismo, independentemente de vinculação ou desvinculação de cultura autóctone ou estrangeira, ele é fundamental para instigar o processo cultural brasileiro, esse caldeirão efervescente de manifestações dos mais sentidos diversos da criação intelectual, porque nós somos um país exatamente grandioso culturalmente pela sua grande diversidade. E aí, professor, eu vou concordar com a sua opinião o seguinte: não tem que ter identidade nacional. A identidade nacional ela se faz através das suas manifestações regionais, porque não há como pensar um país unificado culturalmente, porque isso é impossível de se realizar. As manifestações culturais são dialéticas, são processos intermináveis, que vão prosseguir, que vão incluindo, que vão alimentando os mais diferentes setores da sociedade, e por isso mesmo eu saio daqui hoje muito feliz, porque eu passo a concordar, até prova em contrário, de que a melhor coisa é fugir da identidade nacional. É preciso revelar, é preciso fortalecer a identidade regional desse país.
porque o grande núcleo do processo cultural está aí. É uma cultura múltipla, é uma cultura que se faz permanentemente nos mais diferentes sentidos. E o movimento modernista foi, do meu ponto de vista, o choque promovido, a instigação intelectual promovida no sentido de despertar e acordar esse país para essa perspectiva presente e futura. Muito obrigado. Bom, então vamos encerrar. Eu gostaria de passar primeiro a palavra para o professor Caio, para ele só se despedir aqui, e quero mais uma vez, Caio, agradecer demais a sua presença, a sua extrema boa vontade de redigir essa aula que todos nós aproveitamos muito, e justamente essa questão de instigar a gente a pensar a cultura brasileira, porque é uma coisa que nós perdemos ultimamente. É justamente essa capacidade, essa vontade de pensar o Brasil. O Brasil tem que ser pensado, vale a pena ser pensado. Então, muito obrigado, Caio, e depois o Rogério vai encerrar a sessão. Não, eu reitero os agradecimentos. Não tenho nada mais a dizer, a não ser da minha renovada satisfação em ter aceito o convite que, há algum tempo, o meu confrade e amigo Luiz Gifone me fez, né, e que me deu também a oportunidade de ter a alegria, né, de, enfim, transitar por um terreno, como eu disse, no qual eu desconheço, né, mas que me foi uma aventura muito prazerosa de poder alinhavar essas palavras. Então, por essa oportunidade, eu só posso ser reiteradamente agradecido. E mais uma menção, sem nenhum desdouro pelos demais presentes, já mencionados, mas não gostaria enfim, assinalar aqui a presença do nosso confrade J.D. Vital, que muito também me alegra, e a presença que eu também agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, querido professor Caio Boschi, pela belíssima aula com a qual aprendemos muito. É sempre uma alegria ouvir o Caio. Eu também tenho a certeza de que de terça a sexta teremos ótimas conferências aqui. Acho que produzimos uma reflexão coletiva também muito interessante, muito boa. Esse é o espírito acadêmico, né? O que a gente chama de espírito acadêmico. O que é? É isso. É a construção coletiva do conhecimento, não é? A partir da convivência entre as pessoas, né? Da troca de ideias, do diálogo, né? Do diálogo civilizado, elegante, fraterno, né? Em que um fala, o outro escuta, e assim sucessivamente. Então, essa casa está aqui para praticar esse espírito acadêmico. E se falou muito aqui da questão da identidade, ou das identidades. O nosso querido amigo Ildebranto Pontes recordava aí da importância da valorização das identidades regionais. E aí eu quero lembrar que a academia já fez, esse ano, 2 sessões muito interessantes. Uma em Ouro Preto, né? Para lá transferiu simbolicamente a sua sede e lá lançou a revista de número 81. Depois a outra, em 7 de setembro, curiosamente, em Poços de Caldas, no sul de Minas, valorizando também ali aquela região do estado. E agora, 2 de dezembro, faremos a transferência da sede, simbolicamente, é claro, da academia para Montes Claros, norte de Minas. Lá estaremos, então, numa sessão conjunta com a Academia Montes Clarense, em homenagem a 2 centenários, Darcy Ribeiro, nascido em 22, e João Vale Maurício, que foi membro dessa casa, foi um dos fundadores da Unimontes, uma figura muito marcante ali em Montes Claros, e um bom autor, né? Sempre escreveu sobre a sua terra, a sua gente, um grande seresteiro. Muito interessante a figura de João Vale Maurício, quando a gente começa a explorar essas personalidades, muitas das quais a gente se esquece, né, ao longo do tempo, né? Então, lá celebraremos os centenários de Darcy Ribeiro e João Vale Maurício. E no ano que vem, provavelmente, ainda faremos uma última sessão em Itabira, né?
no sentido de valorizar essas minas, que são muitas também, não é isso? Agradecer muito a presença do Vital aqui, nosso querido Vital, amigo, confrade, benfeitor dessa casa. Agradecer a presença de Hildebrando Pontes Neto, que é benfeitor da Academia Mineira de Letras, da nossa querida historiadora Maria de Lourdes Costa Dias, que alegria imensa revê-la. Isso, vinda de Diamantina. Nós fizemos aqui já 2 sessões dedicadas a Diamantina, né? Enfim, Luciana Tanuri, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço a todos aqui. Agradeço muito ao nosso reitor, o reitor da Universidade Livre, Luiz Gifone, pela concepção, pela iniciativa dessa semana, né? A Universidade Livre é um programa, é uma instância da academia que coordena esses encontros, que coordena cursos, e essa semana é uma semana boa para a gente refletir. Só um minutinho, eu quero deixar aqui meu agradecimento muito grande, sobretudo para 2 pessoas aqui da casa, a Inês e a Flávia. As 2 batalharam muito para tornar esses eventos aqui possíveis. Muito mais a elas do que a mim se deve à realização dessa semana. Muito bem. Muito obrigado, então, a toda essa equipe valiosa que trabalha nessa casa, ao Guto, que ali está, ao Arthur. Ao Guto também, obrigado, Guto. Estou esquecendo. Olha, aqui, sem o time que trabalha na academia, nada feito, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Heloísa, que aqui está, né, ampliando as possibilidades de divulgação desse diálogo sobre cultura, né? Até a próxima, boa noite. Até amanhã, né? Até amanhã. E, mais uma vez, eu peço aplauso para o nosso querido Caio Boschi.